está com uma falha, por exemplo, da câmera. Né? Vamos supor, câmera. Não, está aqui o conector. Conector do LCD. Aqui nós temos a linha de LED-A, LED anodo. LED anodo. Lembram lá do LED anodo, 20 volts, todo anodo, ele tem que ter um valor de quanto? Quantos? Qual o valor de referência? Nós temos que ter aí no LED anodo, no circuito backlight, 500 mV, né? Se a gente não souber o valor da tensão da malha, a gente começa aí injetando pouco a pouco. Perfeitamente isso. Eu começo sempre por 1 volt, tá? 500 mV, Paulo. Perfeito. Né? É milivolts. É isso aí. Escala de condução reversa. O anodo a gente vai ter que ter 500 mV. Anotem isso aí, pessoal. É dica de ouro. Tá? 500 mV. Então aqui a gente vai ter 500 mV. E nos catodos, catodo 1, catodo 2, 600 mV cada um. Consegue enxergar aí? Catodo 1 e catodo 2, 600 mV. Tranquilos aí? Então vamos supor que a gente está com um aparelho aqui que é o A20, não é isso, pessoal? Samsung M205F, é um A20, não é isso? Então essa tela do A20 é uma tela, não é uma tela AMOLED, é uma tela TFT, ela tem anodo e tem catodo, então ela tem backlight. Então vamos supor que uma cliente, isso aí eu vou deixar, a gente vai pensar junto, a gente vai construir esse conhecimento junto. Tá? Vamos lá. Supondo que uma cliente trouxe um A20 na nossa assistência técnica com a seguinte falha: não apresenta imagem. Bom, a cliente não tem condições de saber se é falha de backlight, se é falha de alimentação do display. Ela não tem. Nós técnicos, nós temos a obrigação de saber. Como que a gente define se um aparelho está com falha do backlight ou se está com a falha de alimentação do display, por exemplo, né? Da maneira mais simples, mais fácil é pegar o aparelho, a gente vai pegar o aparelho, pega o aparelho, liga o aparelho e bota uma lanternazinha, um LED, e verifica se vai ter imagem lá de fundo. Se tiver uma imagem no fundo, nós temos uma falha de backlight, significa que a tela não tem retroiluminação. Tem uma falha de backlight. Se a tela está toda azulada, significa que eu tenho backlight, porém não tenho imagem. Aí eu tenho que ir para outro circuito, que é o circuito que vai mexer com as tensões negativas e positivas aí da alimentação do display, do cristal líquido. Tá? Uma coisa é a alimentação da tela, o backlight, e a outra coisa é a alimentação do cristal líquido, do display. A gente pode pegar uma tela e as telas AMOLED, ela vai ter aquela barreirazinha de LED aí. Quem teve o prazer de quebrar uma tela e verificar, né, são circuitos diferentes que tem ali. Um alimenta o backlight e o outro alimenta o cristal líquido para ser gerada imagem no cristal líquido. Tá? Então, nós técnicos, nós temos a obrigação de determinar essa falha. Né? Então, supondo que essa cliente nos levou esse Samsung A20 na nossa assistência técnica com a seguinte falha: não aparece imagem. Eu falo que no código vocês já tem um diagnóstico na cabeça de vocês: tela. Né? Não sei quanto que é o valor de uma tela de um A20, uma tela dessa do A20 aí, mas todo mundo aí, a grande maioria, 90%, daria o seguinte diagnóstico: vou comprar a tela. Aí a tela. Se você não tiver a tela, isso que é importante, né? A gente saber medir, tem essa diferença, né? Quando a gente mede, quando a gente sabe o que está fazendo, a gente não vai comprar a peça errado, né? E vai estar imobilizando o capital. Se você compra uma tela errada de R$200 por um erro seu de medição, e não era tela, era um filtro, por exemplo, né? Ou era um capacitor, você comprou a tela, imobilizou o capital ali, mas eu tenho facilidade com o fornecedor troca, mas, cara, você imobilizou um capital seu ali. Se você errar 10 diagnósticos num ano, são R$2.000. R$2.000 você faz um curso com o professor Vinícius. Né? R$2.000 você compra uma ferramenta, uma Quick, e assim por diante. Né? M20, é isso aí, o Kleber, M20, a gente tem o M20, né? O A20 seria a AMOLED e o M20 TFT, e a gente está com o esquema ali do M20.
A maneira de analisar também é a mesma maneira. Porém, nas telas AMOLED nós não temos circuito backlight. Nós temos aí as tensões negativas e positivas saindo do conversor DC-DC. Ele é um circuito único, tá? No lugar do backlight ali, no lugar dos 20 volts, a gente vai ter aí na casa de 7,6 volts aí saindo de um conversor DC-DC. Mas a questão é, se a tela for TFT, AMOLED, TFT, LCD, tenha backlight, a gente vai ter anodo e catodo. Então, olha como é que é fácil. Né? A princípio, é fácil. Então, diagnosticamos ali que apareceu a logozinha no M20, lá no fundo, Samsung. Eu coloco a lanternazinha de LED e vejo que está escrito Samsung lá. Quando eu tenho imagem, mas não tenho backlight, sempre eu vou ter que analisar os anodos e os catodos. Então, todo anodo, por exemplo, DCM20, vai ter que ter um valor de referência de 500 mV. E os meus catodos, 600 mV. Ok? Todo mundo aí antenado, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos supor que fazendo a inspeção visual, que é o primeiro protocolo de diagnóstico que nós utilizamos na nossa assistência técnica, primeiro protocolo de diagnóstico que utilizamos na nossa assistência técnica é a inspeção visual. Corremos o aparelho todinho embaixo do microscópio, não achamos oxidação, não achamos coloração diferente de capacitor, não achamos ausência de componente, está intacta a placa, inclusive foi eu a primeira pessoa a abrir o aparelho do cliente. Antes de dar um diagnóstico de certela, de imobilizar o meu capital e errar no diagnóstico, né, nós vamos medir. Né? Então, sempre nós temos que medir os anodos e os catodos. Nesse caso, a gente viu aí que o aparelho ele possui um anodo, que é o LED A, e os dois catodos. Então, nós temos um anodo e dois catodos. Supondo que nós temos o valor de referência no pino 31 e pino 33, nós temos 600 mV. Ou seja, passou no nosso teste aí dos catodos. Agora nós vamos testar o anodo. Vamos medir na escala de condução reversa, na escala de diodo, não é? Colocamos a ponta vermelha do multímetro ou terra e fomos lá no pino 34 do conector, e achamos o valor de 0,001. O que significa isso? No pino 34, éramos para ter um valor de 500 mV e achamos 0,001. O que significa isso, pessoal? Então, pessoal, nós temos o quê? Curto, aterrado. Isso aí, temos um curto. E aí? Vamos seguir agora. Nesse primeiro trecho que a gente está vendo do circuito, do esquemático, isso, Daniel, a linha está aterrada, está em curto. Então, essa linha do anodo aí está em curto. Vamos lá. Só pode ocasionar curto o componente que está em paralelo a essa linha. Então, já temos aí um primeiro candidato a ocasionar o curto. Então, vamos anotar aí, pessoal. Quem tiver com lápis e caneta aí, um bloquinho, vamos anotando. Qual é o capacitor que pode estar ocasionando o curto? Vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Qual é o capacitor? Já começa aí. Já começa o primeiro capacitor. Anotem para mim. Estou sem caneta aqui. Vou pedir para que vocês anotem. Façam a anotação de vocês aí e guardem esse capacitor aí. Qual é o capacitor? C7175, correto? C7175. Então já é o primeiro candidato aí a estar com problema. Correto? Agora, o que nós vamos fazer? Ficou bem claro aqui por que é o capacitor C7175? Porque nós temos um nó aqui que liga esta linha de LED A20 a este capacitor. E essa linha passa direto. Se fosse para estar ligado nesse LCD com Detect aqui, teria que ter um nozinho, teria que ter a bolinha aqui intercedendo entre essas linhas, igual está aqui. Então ela só intercede a linha quando ela tem um nó. Ficou claro aí para vocês? Então vamos lá. Seguindo aí, vou selecionar o nome da linha,
Correto. Vou copiar o nome da linha e vou pesquisar para me dar a direção para onde que vai essa linha. Essa linha de LED A, pessoal, vai para um circuito backlight, tá? Tanto o anodo e os catodos vão diretamente para um circuito de backlight. Então, vamos seguir esta linha, né? Aqui a linha. Opa! Passamos agora, ó, chegamos aqui. Vamos chegar, vamos ver. Qual é o próximo componente nessa linha? C7028. Todo mundo aí anotando? C7028. Qual o próximo componente que pode ocasionar o curto, pessoal? Vamos lá. Chegamos no capacitor C7028. Pergunto para vocês, o L7008 ele pode ocasionar o curto nessa linha? Sim ou não? Então, realmente, a bobina não pode, né, ocasionar curto, porque ela está em série. Né? Então, vamos lá, para o próximo componente. O capacitor C7029. Estão acompanhando? Próximo componente, C7029. Qual o próximo componente? C7030, é isso? C7030. Qual o próximo componente? Vamos seguindo. Vamos seguindo a linha. A linha não vai lá para cima. Opa, já chegamos aqui, ó. Chegamos no pad B5 do CI U7011. Pode ser que esse pad esteja em curto. Vamos subir. Chega aqui nesse diodo, né? O diodo ele só vai deixar passar a corrente num único sentido, então vai ser daqui para cá. Tudo que vier daqui para lá, ele vai bloquear. Com 30, 40 volts ele bloqueia aqui, não deixa passar nada para lá. Então, na verdade, morre aqui, neste pad B5 do CI U7011. Então, recapitulando, nós temos quem? Para dar problema, para dar falha. Nós temos esse capacitor C7175, pode ser ele o ocasionador, mas quem? O capacitor C7028, o capacitor C7029, o capacitor C7030 e o CI U7011 no pad B5. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 componentes que podem estar ocasionando o curto nesta linha. Ficou claro isso aí, pessoal? O diodo não ocasiona o curto nessa linha. Não é ele que está aterrando, só vai aterrar a linha com o componente que está ligado ao terra. O diodo do backlight é o único diodo de toda a placa que não está ligado ao terra, ok?